Olá para você que acompanha o Café em Prosa, eu sou Virgínia Alves, nós estamos começando mais um episódio desse podcast que é voltado para o setor de café, e hoje a gente vai falar de cafeicultura 4.0, então, como sempre, mas hoje é um assunto que ele gosta muito, eu estou aqui então com o Erickson Cunha, nosso editor, e participante aqui também do Café em Prosa Podcast. Seja bem-vindo, Erickson. Olá, Virgínia, olá a todos que nos acompanham. Cafeicultura 4.0, agricultura 4.0, esses termos novos aí, tão recentes da nossa realidade aqui no campo. São assuntos que me encantam realmente, né? Então, quando a gente encontrou a Vero, a gente ficou bem interessado em saber um pouco da história. E quem vai contar um pouquinho da história da Vero, o que é essa empresa? A gente está aqui com o Gabriel Barrufino. A gente está aqui com o Gabriel Barrufini. Gabriel, seja bem-vindo ao Café em Prosa Podcast. Obrigado, Erickson. Boa tarde aí, pessoal do Café em Prosa. Boa tarde, Virgínia. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho da Vero e do trabalho que a gente tem desenvolvido. É sempre um prazer muito grande poder falar sobre café, sobre essa cultura, assim, sobre o que nós acreditamos que vai poder ajudar aí, como vocês chamaram de café 4.0, né? Acho que tem muitas coisas acontecendo no universo do café. Acho que a nossa ideia é participar disso e contribuir aí cada vez mais para o universo do café. Obrigado pela oportunidade. Bom, a Vero é uma startup e, como o próprio nome diz, é um empreendimento que permite novos modelos de negócios. Gabriel, eu queria entender como é que você chegou nesse modelo atual da empresa que consiste na assinatura de produtos. Quais foram os erros e acertos para você chegar até agora aonde a Vero está? Conta um pouquinho para a gente da sua história. Maravilha, Virgínia. Então, a Vero, ela nasceu, na verdade, como um propósito, né? Meu pai era produtor de café, enfim, então acho que desde que eu me entendo por gente, eu convivo aí com as dores, os sabores, como que é ser um produtor. A gente não éramos grandes produtores, né? E assim, eu sempre vi meu pai falar dos problemas, etc, sobre assim, a realidade do mercado de café. E muitas vezes ele fala, poxa, mas o preço do café está muito baixo, e etc. E assim, isso foi marcando, acho que a minha vida, né, a minha jornada, e eu fui fazer engenharia depois, acabei largando para estudar café e fiz uma imersão nesse universo, e quanto mais eu aprendia sobre o mundo do café, mais eu me encantava. E uma oportunidade que eu tive de fazer uma experiência para a Austrália, eu vivenciei, assim, o universo do café já muito diferente do que aqui no Brasil, principalmente relacionado a preço, né? Não sei se assim, eu sei que tem um monte de coisas, na verdade, no meio disso, mas a hora que eu cheguei lá e vi café na época, 2016, 2017, sendo vendido a 40, 50 dólares, e a gente vendia aqui a 8 reais, quilo do café cru. Falei, pô, tem alguma coisa aí pra gente fazer lá no Brasil que eu acho que ainda tem bastante espaço. E eu já gostava muito de empreendedorismo, estudava muita parte de tecnologia. E quando eu voltei dessa viagem, trabalhei um tempo lá como barista, mas resolvi seguir o caminho do café como empreendedor. E comecei uma startup, né, antes da Vero. A Vero, ela foi, como você falou aí de erro e acerto, ela foi um erro, um acerto dentro de um erro, né? Eu comecei uma outra startup que chamava Coffee.ru, e era uma plataforma para transacionar café de produtores, principalmente pequenos e médios produtores, para tentar exportação. Mas esse projeto acabou não dando certo, e no meio do caminho eu vi que a minha competência estava mais em vender o café em si, que eu estava pegando de alguns produtores regionais assim, e vendendo, conseguindo agregar valor para o cliente, de consumir um café super diferenciado, que não tem qualquer lugar no mercado, e do outro lado eu de agregar, assim, conseguir monetizar para o produtor um valor mais justo. E dentro de tudo isso tem um grande conceito que o pequeno e médio produtor, ele tem grandes desafios aí, depois que você vai entendendo, fui estudando o mercado, que é principalmente a nível informacional, né? Hoje, assim, as tecnologias estão ajudando a alavancar, mas eu acho que ainda existe uma lacuna muito grande. Então, geralmente, esses produtores, eles não têm acesso
a uma estratégia comercial, eles não têm acesso assim, a uma parte muito focada em qualidade. Então tem tudo isso que joga contra o produtor, principalmente quando ele está assim, centrado e dominado pelo mercado de commodity. Então foi muito disso que, dessa transição de um projeto para o outro, que eu comecei a vender, que eu vi que o pessoal gostava, achava diferente, falava, pô, esse café é mais legal. E eu passei por uma série de processos de incubação aqui na incubadora de Ribeirão Preto, na USP, a Supera. Depois fiz uma pré-aceleração no Founder Institute. E aí eu fui pegando alguns insights que me fizeram enxergar assim, pô, se eu não conseguir entrar no mercado com aquele outro modelo, talvez seja o caminho para entrar com um modelo de assinatura, recorrência, enfim. E aí, assim, a gente estruturou, eu convidei o meu cofundador, que é o Rodrigo, hoje. Em março de 2019, a gente lançou o que era antes Clube Smile e depois veio a se tornar Vero, né, que é o nosso nome atual hoje. Então, isso, assim, um pouquinho da nossa trajetória, os erros e acertos são muitos. Eu acho que eu posso colocar de principal aí que talvez não seja de um erro, né, mas de um projeto que acabou não dando tão certo, nasceu outro que hoje, sim, tem nos dado oportunidades aí no mercado de contribuir com o nosso propósito. Bom, Gabriel, quando a gente fala em clube de assinatura, logo na sequência a gente tem que falar sobre a fidelidade do cliente, né? Que o boom, né, esse crescimento dos clubes de assinatura, o primeiro ponto que você percebe é exatamente esse, né? Para existir um clube de assinatura, você essencialmente tem que ter um público muito fidelizado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né, que os clubes de assinaturas, né, não só no café, tem outros clubes de assinatura, né, para perfumes, produtos de cosméticos, cervejas, vinhos, enfim. Sim. Essa modalidade acabou explorando diversos produtos aí, mas um ponto em comum em todos eles são produtos de altíssima qualidade, tem toda uma seleção aí desses produtos. E a gente está num momento em que se discute muito essa questão do faça você mesmo, faça em casa, essa questão de prezar pela qualidade, o consumidor prezar pela qualidade. Como é que você está vendo esses novos hábitos, né, das pessoas estando em casa, se importando mais com produtos de alta qualidade, com esse movimento dos clubes de assinatura? Legal demais essa pergunta. Eu sou até suspeito que eu sou um grande entusiasta, não só do café de qualidade, mas assim, a gente tem no Brasil, como vocês falaram, N outros produtos, tipo queijo, azeite, enfim, é uma série. No nosso nicho, especificamente, que é o de café, eu acho que assim, esses novos hábitos, eles vão contribuir não só para elevar o nível de consumo da nossa população, né, que hoje acaba consumindo assim, os cafés até, assim, meio ruim falar isso, mas a mais baixa qualidade que a gente tem, que foi mais ou menos como a indústria foi moldada. E do outro lado, eu acho que, assim, esses hábitos um pouco mais de experiência, de fazer em casa, de testar, de querer descobrir sabores, traz o consumidor para um universo que gera valor para a cadeia como um todo, né? Então, assim, a gente tem a visão de fidelizar o cliente através da qualidade, principalmente, sim, a gente faz uma curadoria muito minuciosa de cada café que a gente entrega, então, assim, tem uma questão de oferecer só cafés especiais, que são cafés numa escala internacional que vão de 0 a 80 pontos, acima de 80, a 0 a 100 pontos, e os especiais são acima de 80. Mas a gente tem trabalhado só com cafés acima de 83, que são, assim, lotes já bem selecionados, uns cafés bem diferenciados. Só que, além disso, a gente tenta fazer também o que eu falo de ajudar a contribuir com a transformação de uma cadeia de valor como um todo, é aproximar o produtor mesmo do cliente, sabe? Então, você levar uma origem, vamos supor, o café que a gente lançou esse mês agora é da região de Terras Altas de Caratinga, do produtor Arnaldo. Então, assim, a gente tenta fazer uma imersão para contar um pouquinho dessa região, por que esse café é especial, aproximar, assim, criar alguma relação de consumo, não seja só aquele negócio, sabe, repetitivo, manual,
meio robótico que a gente tem para a maioria dos produtos. O café, ele começou como uma commodity, mas hoje eu acho que a gente tem que levar isso cada vez mais para a indulgência, para um produto assim, de experiência mesmo. Eu acho que isso vai ajudar bastante. E para nós, assim, são pilares que são importantes para a fidelização, né? Que é a qualidade, fazer toda essa aproximação do produtor, da origem, diretamente com o consumidor, e principalmente também trazer uma tese de que, apesar de trabalhar com produto de qualidade e assim criar essa experiência, o Brasil tem muito café, assim, eu acredito que nós temos todos os tipos de café do mundo aqui na sola. Então, valorizar mesmo. Então, assim, a gente tenta pagar o máximo que a gente pode para o produtor dentro, assim, dos parâmetros aí de uma comercialização acima, bem acima da commodity. E do outro lado, a gente tenta vender esse produto que entrou no mercado como um produto super nichado, mas de uma forma acessível, sabe? Então, sim, é para possibilitar mesmo que as pessoas descubram e possam vivenciar, assim, essas experiências. Um café de uma região, uma região, outra, um produtor. Todos eles têm muita diferença. Então, a gente está tentando, assim, democratizar, acessibilizar e empoderar esses produtores para virem junto com a gente essa transformação. Ô, Gabriel, a gente sabe que fazer café especial dá muito trabalho. É uma dedicação assim muito grande que o produtor tem de lá. É um trabalho que requer muita paciência, enfim. E esse trabalho que você está falando para a gente que a Vero faz, de garimpando mesmo, buscando o café, entrando em contato com o produtor, me parece ser algo assim bastante trabalhoso, mas que trouxe aí os bons resultados. Mas eu queria te perguntar o seguinte: como é que tem sido o feedback? Porque quando você faz assinatura de um clube como esse, a gente fica super ansioso esperando para ver o que vai vir. Vocês são alguns spoilers do que os consumidores vão receber, do que os assinantes vão receber? E como é que tem sido esse feedback do público consumidor que a Vero tem recebido? Legal, Virginia. Então, é bem interessante, assim, como nós somos uma empresa ainda em construção, né? A gente já tem uma base de clientes até relevantes para a gente, mas, assim, a gente está sempre aprendendo. Então, quando você toca na parte de feedback, eu acho que, assim, é uma das espinhas dorsais da criação da nossa experiência. Então, como a gente se vê como um conceito que quer ir para além, né, dessa assinatura. A assinatura foi só o primeiro braço que a gente abriu para entrar no mercado aí, a forma que a gente está fazendo. A gente tem de muito potencial nesse modelo, mas o mercado de café ele é muito maior do que isso. O feedback das pessoas são muito importantes. Então, assim, tem sido bastante positivo essa aproximação que a gente faz desses pequenos, médios produtores que estão aí fazendo um trabalho super diferenciado, como você falou, que é super difícil fazer café especial, levar isso para casa das pessoas, os sabores, as experiências, o pessoal gosta muito. E, assim, hoje a gente opera a cada mês um novo sabor que é meio surpresa, sabe? A gente não dá spoiler por enquanto. Então, assim, é um kit que vai montado com um café de uma nova região, um novo produtor. A gente sempre constrói uma revista digital com conteúdos assim, interativos para as pessoas aproveitarem ali a experiência. Então, tem playlist, tem receitas, tem uma diversidade de coisas que a gente vai criando e tem também um brinde surpresa, sabe? É um mimo que a gente chama para complementar ali o seu momento do café. Então, de várias formas a gente vai fazendo. Então, assim, a ideia é levar esses sabores, e o pessoal gosta muito, assim, de poder experimentar, não necessariamente como gosto é gosto, as pessoas vão gostar de todos, mas, assim, apesar de não, esse não foi meu favorito, mas, assim, não é ruim, sabe? Eu gostei muito mais do anterior. Então, é realmente uma descoberta de experiências, de sabores e de conhecimento mesmo que você vai fazendo ao longo da jornada. E um ponto legal é que, assim, com esses feedbacks, a gente vai conseguindo implementar novas funcionalidades no nosso sistema, né? Que a gente tem um arcabouço tecnológico que ampara tudo isso, uma tecnologia própria que a gente está construindo. E é muito interessante porque a gente consegue moldar exatamente o que o cliente nos pede. Então, por exemplo, tem clientes que falaram, poxa, mas eu não queria experimentar só um café por mês, por exemplo. Eu gostaria de testar mais de um café, conhecer mais de um produtor.
Legal, a gente mapeou isso, assim, entendeu que era uma demanda de bastante gente. O que a gente fez? Então, a gente está transformando isso agora numa nova funcionalidade que vai para o ar em breve, onde a gente vai trazer, assim, meio que uma loja vinculada ao nosso modelo de assinatura, mas com outros produtos, mantendo a experiência surpresa, toda essa jornada que a gente constrói. Então, a gente amplia o portfólio e a gente quer, assim, depois juntar essas duas coisas para criar novos formatos de experiência para o pessoal, que vai ser bem legal e esses feedbacks são bem interessantes. Ô, Gabriel, mas e a outra ponta, né? O lado do produtor? Eu estou te perguntando isso porque eu sei que o produtor de café ele é muito tradicional, muito. E é aquele produtor, como você já disse, o produtor que está acostumado a trabalhar o café como commodity. Enfim, como é que foi do lado do produtor para você convencê-lo de que entrar para esse clube, de que estar junto com a Vero era uma boa proposta para aquilo que ele produz? Como é que foi essa troca com o lado da produção? Então, Virginia, eu confesso assim, o trabalho ao lado dos produtores um dos nossos pilares principais. Mas como assim, o café a gente começou vendendo alguns pacotinhos, sabe? Era um volume muito pequeno, assim, eu não conseguia entregar uma boa proposta de valor. Eu consegui entregar no sentido assim, financeiro, tipo uma saca de um café que estava sendo vendido, sei lá, a R$700, R$680, a gente tinha condição de pagar R$1.000 por um preparo, alguma seleção, enfim. E fazer uma média, mesclando, assim, aproveitando peneiras diferentes para algum tipo de produto. Então, a gente tem uma inteligência que ajuda o produtor a fazer uma média mais alta. E aí depende do mercado, acima ou abaixo. A proposta também de levar assim, um pouco da história dele, do trabalho dele, para dentro da casa do consumidor, eu acho que isso é muito bacana. Apesar assim, de não ser uma base gigantesca que ele vai ganhar notoriedade a nível Brasil, nós estamos trabalhando para chegar nisso, sabe? A gente quer levar a história de todas essas pessoas para a xícara, assim, de cada consumidor saber que aquele café foi produzido, sei lá, pelo seu Valdir, pela Maristela, por mais de 26 nomes que já passaram aqui pela nossa base, né? E valorizar mais esse trabalho. Então, aquela xícara de café, ela não é só uma xícara de café. Ela tem toda uma história, uma cadeia de valor, um trabalho, assim, uma minúcia do produtor que está por trás disso. E os produtores, assim, um ponto que eu gosto de ressaltar, e até um trabalho que a gente está começando na safra desse ano, que vai para o ar em junho, para que com algum produtor que estiver nos ouvindo aí, a gente vai começar a fazer um trabalho lado a lado com os produtores. Por quê? Porque o nível da informação, que eu acho que, assim, para o produtor descobrir pelo menos o potencial do café dele, é acender uma luz e ele falar, cara, eu preciso fazer uma avaliação coerente e que seja, assim, fidedigna da qualidade do meu café. Porque o mercado hoje, ele assim, já tem um jeitão de funcionar, que funciona da mesma forma há mais de 100 anos. E aí o que acontece? Muitas vezes o produtor ele nem sabe o que ele tem na mão. Então, assim, é muito importante que para os produtores que já estão ali com essa luz acesa, mas que vão fazendo esse mapeamento, entendendo assim, os pontos de qualidade que ele precisa melhorar. Para quem ainda não acendeu esse alerta, às vezes a pessoa até tem algum café com grande potencial na lavoura dele, mas ele não sabe fazer assim, um mapeamento, ele não sabe fazer uma separação, às vezes ele não tem um processo implementado, porque isso é realmente muito difícil. Então, a nossa ideia é começar assim, a fazer um pouquinho mais para esses produtores do que só levar eles para dentro da casa dos nossos consumidores, tentar pagar o máximo que a gente conseguir para eles, contar a história, que é começar a levar agora informação. Então, a gente está lançando um projeto em junho que a gente vai começar a avaliar os cafés de cada produtor e fazer um laudo, que é um laudo certificado, que tem, assim, a assinatura de um profissional certificado pela SCA. Então, assim, é uma coisa super responsável e idônea para esse produtor que não sabe ainda, ou que já sabe e quer ter uma outra percepção, saber, o meu café está no parâmetro X, Y, Z, ele é bom, ele é médio, ele está ruim, tem defeito, não tem defeito.
Então, eu acho assim, as coisas começam por acender essa luz e a gente quer agora, assim, começar a entregar mais valor para o produtor, que eu acredito que, assim, tem muita gente, das mais de 300 mil famílias produzindo café aí no Brasil, muitos desses têm bons potenciais para produzir café especial, só ainda não descobriram, assim, o que eles têm em mão, sabe? Que é o primeiro passo, é saber beber o próprio café, saber torrar ele num padrão que dá para você sentir uma nota ou outra, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Gabriel, a gente falou sobre 3 detalhes aí, né? Você comentou da jornada do cliente, a gente falou sobre a ansiedade do cliente, né? Expectativa versus a realidade. Eu já tive uma experiência, né, com uma caixa surpresa, que era uma caixa de produto nerd e tal, e era uma confusão danada, porque às vezes faltava produto, todo mês você tinha que ficar renovando a caixa, e às vezes faltava o produto, eles mandavam o que tinha lá. Acabei, né, a minha experiência nesse caso não foi tão boa, né, a empresa Uhum. nem existe hoje em dia, né, por que será? E em relação à expectativa e realidade é porque, não querendo, né, influenciar ninguém, mas quando eu fiquei sabendo da Vera, eu assinei, né, eu tô nessa expectativa aí que a Virgínia falou, né, do que eu vou receber, essa curiosidade já tá me pegando. Isso que me deixou curioso um pouquinho, né? Como é que vocês trabalham a logística de vocês para não acontecer isso que aconteceu na minha outra experiência, né? Tipo, vai faltar um produto, como é que vocês trabalham com os clientes para que a minha expectativa aqui tá alta, hein? Conversando com você agora, Não, a pode ficar regrinha tranquilo que nós vamos surpreender aumentou. aí. Se você fez a assinatura depois do dia primeiro, você vai receber o kit já de maio, né? Que é a edição que a gente fez para o Dia das Mães, que está bem legal. Inclusive, assim, depois você me manda um e-mail lá falando Eu feedback vou bem fazer um exigente. story. É, Essa pode goiabinha ser. aí, a goiabinha não venceu. Exatamente. Mas então, o Erickson, é o seguinte, cara, o nosso grande desafio hoje, eu diria assim, a gente tem um grande desafio logístico, claro, porque as regiões produtoras não estão todas próximas da onde a gente opera, a gente faz os nossos cafés, a gente prepara, mas assim, o Brasil tem muito café, assim, ruim, bom, médio, mas assim, a gente produz, sei lá, 40, mais, um terço, quase mais de um terço do café que é tomado no mundo inteiro, né? Não tenho, agora me esqueci o último número que saiu aí, 34, 36%. Então, assim, é um volume muito alto de café que a gente tem. Então, sobre matéria-prima, sobre os processos de preparo, a gente tem alguns sistemas que nos ajudam, assim, a nos prevenir. É claro que, vamos supor, se do dia para a noite vier uma demanda, assim, astronômica, talvez a gente não esteja preparado, mas ainda assim, o café a gente consegue, vamos supor, em um dia você torra lá bastante café, no dia seguinte você já pode empacotar e no terceiro dia ele já está saindo. Então, pode ter um atraso ou outro. Isso tudo a gente está assim, ampliando a nossa capacidade, mas eu acho que o maior desafio assim, é levar essa mensagem, levar assim, esse conteúdo de criar essa expectativa para que as pessoas possam receber. Então, assim, os cafés, a gente tem uma previsão lá de quanto mais ou menos que nós vamos entregar no mês seguinte. É claro que a gente está sempre assim, mais ou menos preparado para, se sobrar, a gente depois vende através sei lá, e-mail, vende para alguns parceiros que a gente tem, assim, escritórios, enfim. Aí, se faltar, a gente consegue colocar ali no meio do mês em produção, até o fim do mês a gente já tem um novo lote. Então, sim, é uma coisa bem tranquila. Claro, por enquanto, assim, eu não estou falando que a gente está entregando centenas de milhares de kits por mês. Isso eu ainda não sei te responder a pergunta. Mas para a gente hoje ainda, claro que a gente tem desafios, né? Assim, a demanda e a oferta ela é sempre uma incógnita. A gente tenta equilibrar isso com inteligência, mas assim a gente está até hoje conseguindo entregar uma boa experiência, sabe? A gente tem tido feedbacks bem legais, às vezes assim, a logística no Brasil tem sido desafiadora, né? Mas a gente está sendo bastante exigente aí com os parceiros, mas pode acontecer de ter um erro ou outro, mas
o que eu costumo falar é que na nossa cultura aqui internamente, eu acho que nós estamos sempre muito dispostos a aprender. Então, se algum cliente, se algum assinante ou produtor, alguma pessoa tiver um feedback, tiver, sim, alguma coisa para falar, pô, não foi legal essa experiência que aconteceu comigo, tipo, manda um alô para a gente, que se foi um erro de produto, a gente vai resolver, se foi um erro de frete, a gente vai, assim, montar um plano de ação para resolver isso, a gente pode, assim, a gente acaba gerando, assim, alguns benefícios para tentar compensar aquele ponto de erro que a gente fez. Então, a gente quer ter as pessoas com a gente, porque são as pessoas que vão fazendo a gente desenvolver. E eu acho que esse feedback ele é sempre muito importante, assim, para melhorar mesmo, sabe? Ó, não foi legal isso. Muitas vezes, sim, eu estou sempre lá fazendo atendimento. Eu sou um dos caras que mais responde e-mail. Até algum dia, se você mandar lá, você vai ver que o Gabriel está fazendo seu atendimento, porque eu gosto muito de acompanhar esse ponto que é o que o nosso cliente está trazendo de demanda, sabe? O que está acontecendo, quais são os problemas. É claro que uma vez ou outra acaba alguma coisa saindo de mão, mas no âmbito geral, assim, a gente tem tido bastante consistência e, assim, até falando algumas métricas, o nosso NPS está bem legal, que é assim, o que a gente mede para medir a satisfação do cliente. Então, assim, tá 83, a gente tem algumas outras métricas que a gente está sempre perguntando, deve ter gente até que acha chato, mas a gente bate bastante nessa tecla de entender os pontos que a gente pode melhorar e já implementar assim soluções, algumas de curto, médio e longo prazo, dependendo da complexidade, para a gente assim melhorando a nossa interação, porque são assim dois direcionadores, né? O cliente de um lado e os produtores do outro. Então, são os nossos ouvidos, braços, pernas para nos guiar aí nessa jornada de surpreender cada vez mais as pessoas que gostam de tomar um bom café. E, Gabriel, a gente fuçando aqui, porque eu brinco com o Edson, toda vez que a gente encontra alguém que quer para o podcast, a gente sai fuçando tudo. Claro. A gente sai procurando tudo. E a gente viu que tem os brindes, né? E as outras coisinhas que vão nessa caixa que chega junto para o assinante. Eu queria saber o seguinte: como é que vocês realizam essas parcerias para quem está recebendo ter um bom custo-benefício? Como é que é esse processo? Legal. Isso foi assim, até um negócio, às vezes a gente toma alguns caminhos que são sem voltas, né? E o mimo foi um desses. No começo, a gente começou, não, vamos mandar um mimo pro pessoal. Acho que, sim, a gente tinha lá 15 assinantes, 20 assinantes, então foi tudo preparado. Até na época, minha família ajudava. A gente tinha uma empresa de 2 pessoas no primeiro ano. Então, assim, tinha ajuda da mãe, do pai, enfim, todo mundo dava uma mãozinha ali. E aí o pessoal gostou tanto da ideia do mimo que a gente acabava pegando assim parceiros locais, por exemplo, que produzem no caso desse mês agora, dando um spoiler aí já, aquela goiabada aqui no interior de São Paulo, ela é uma goiabada super famosa, assim, de uma família de doceiras, então ela tem um vínculo com a história da mãe. Aí a filha tem uma filha que foi ajudada pela produção da goiabada a fazer a faculdade. Então, assim, além da goiabada ser maravilhosa, ela tem todo esse vínculo afetivo, sabe? É um produto que tem muito mais a entregar do que somente, assim, aquela goiabada. E dentro disso, a gente sempre tenta buscar parceiros que veem, assim, na nossa proposta, uma sinergia legal para entregar assim a sua proposta também. Então eu não vou fazer parceria com qualquer tipo de produto, né? Claro que a gente tem, assim como para o café, uma curadoria para esses mimos que a gente chama. A gente está tentando cada vez otimizar mais isso. E aí a gente vai buscando assim parceiros, empresas que veem valor em levar o seu produto também para dentro da casa do cliente. Como você falou, é um valor agregado. Muitas vezes assim o custo da caixinha desse mimo, etc., ele acaba ficando um pouquinho superior, dependendo do mimo, para comprar no supermercado é muito mais alto, mas é uma recompensa também, assim, para essa pessoa ter essa divulgação, contar sua história. Algumas empresas já são, assim, um pouco mais disseminadas, outros são, assim, pequenos produtores que operam localmente. Então, a gente dá valor para isso, sabe? Que o valor agregado, ele não vem só de aquele brinde, se você for comprar no supermercado, ele vai custar R$ 5, dentro da box ele está diluído, etc. Mas o valor agregado que a gente entende
levar, assim, um conceito mesmo, um propósito de levar bons produtos para dentro da casa das pessoas, seja por assinatura, que é a forma que a gente está fazendo hoje, seja em outras formas. Então, a gente sempre, assim, é bem cuidadoso com esses brindes e o pessoal gosta muito. Até vez ou outra, assim, acontece de, eu não posso comer açúcar, mas, assim, infelizmente, a gente acaba tendo esses detalhezinhos, né, que acaba não possibilitando todo mundo de desfrutar o seu mimo do mês, mas 98% das pessoas têm um feedback muito legal e uma experiência super bacana aí com os mimos que vão, assim, compondo, né, a experiência do café. É aquela coisa, a gente gosta de ser mimado, isso sim. Quem não gosta, né? Estou muito feliz recebendo esse café Ô, com goiaba. Gabriel, que dia que começa a chegar a caixa do mês das mães? Então, o nosso sistema é assim, a gente trabalha do primeiro dia do mês até o último dia do mês, assim, para atender essa grande expectativa, porque antes a gente fazia entrega em um dia só. E aí o que acontecia? O pessoal às vezes ficava sem café. Agora sim, a gente tem uma sistemática que é o que eu falei, que a gente vai otimizando os fluxos para atender melhor o pessoal. Então, assim, você pode fazer assinatura em qualquer dia e geralmente, assim, em até 24 horas ele já saiu do nosso centro de distribuição e, assim, na média hoje, 5 a 6 dias úteis, o kit já está chegando na sua casa. Quando Então, é que assim, você fez a sua, Edson? Hoje de manhã. Ah, não, eu tô perguntando para eu ficar no pé dele, para eu saber quando é que ele vai trazer a Para não ficar goiabada aqui. datado, para ele trazer goiabada e café. Não vai Você vai ser ver que a harmonização é boa, viu, gente? E se tiver um queijinho ainda, nossa Ih, senhora. vou ter que pedir. E só Erickson, não vai sobrar para a redação, você hein? contou para a pessoa Vou- errada. Depois vocês me avisam aí, ó. Assim, foi escolhido a dedo, viu? Tanto o café quanto essa goiabada. Mas vocês não vão se arrepender, não. Vou fazer esse Vai unboxing estar aí, muito bom. assim que chegar. Bom, mas vamos lá. Bom, a Gabriela Vera, então, ela tem essa veia, né, essa raiz de empresa digital, de empresa e-commerce, né, com toda essa sua história. E aí tem toda uma preocupação aí com a rastreabilidade dos produtos, né, de estar monitorando a todo momento, né, você já deu essa deixa, dos produtos tem que chegar no cliente, né, não é só receber, é receber e chegar, né, nos clientes e tudo mais. Ou seja, vocês estão no máximo da digitalização ali, que é esse momento que a gente vive, né? Enquanto muitas empresas estão engatinhando, procurando soluções, vocês já estavam com a solução na hora que toda essa confusão de lockdown e pandemia começou. O que você tem a dizer sobre a digitalização comercial, tanto em momentos bons quanto em momentos complicados na sua história? Erickson, eu acho que assim, quando a gente fala dessa digitalização, eu olho muito para a Vero, assim, como eu tenho a veia do barista, né, que foi um pouco da minha transição da engenharia para o barista, depois fui estudar café, mas voltei depois para alguma coisa muito focada em tecnologia. Então, assim, esse DNA, desde o primeiro dia da empresa, a gente já ser uma plataforma tecnológica, com tecnologia própria, com visão assim, de curto, médio e longo prazo, eu acho que assim, tem nos dado, no curto prazo, talvez seja mais desafiador do que a colheita do resultado, mas que nos dá resultado de curto prazo. Mas olhando lá para frente, assim, eu acho que não tem volta, sabe? A gente vai caminhar para um mercado cada vez mais híbrido, né? Assim, quando a gente fala de experiência digital, a gente está falando até da cor do botão, de qual o fluxo que o cliente vai percorrer dentro do seu site, existe todo um estudo, o design, a experiência, as interfaces. Então, assim, a gente tem tentado levar tudo isso em conta e, claro, nós somos uma equipe ainda pequena, mas que está muito focado nesses detalhes. Então, assim, quando a gente pega a situação aí da pandemia, que foi um momento bastante, sei lá, eu diria catastrófico, tenso, horrível aí que a gente está vivendo, assim, esse DNA, ele
ele nos manteve assim intacto. No entanto que nós conseguimos até em alguns momentos acho que assim pelo contexto, março do ano passado, abril do ano passado, a gente estava com bastante medo também, todo mundo de home office, mas a gente estava vendendo, sabe? A gente não parou de vender. Eu vi amigos que são empresários, empreendedores também, estavam precisando fechar a porta e tal. E aí, assim, a gente falou, pô, mas então a gente está fazendo isso, não estamos sofrendo, a gente consegue entregar mais, sabe? Aí cortamos toda a nossa margem de lucro para que os nossos clientes continuassem recebendo bons cafés. Então, assim, eu acho que esse caminho ele dá uma margem interessante para trabalhar de outras formas. E quando a gente fala do consumo se digitalizar, eu acho que o Brasil hoje é o país que mais cresce, talvez no mundo, né, em digitalização. Comércio eletrônico aqui está a passos larguíssimos, e o comércio de alimento ele está começando a ganhar um pouco mais de corpo aí na internet. A gente pega eletrônicos, eletrodomésticos, tudo isso já tem bastante tradição. E essas marcas que estão vindo agora, por exemplo, a Vera é um guarda-chuva desses, né? Nós somos uma marca que está entregando isso por assinatura. A gente tem essa vantagem de já nascer nesse universo digital, tipo, entendendo o contexto, mas não deixa de ser um desafio. Eu acho que apesar de existir uma grande oportunidade aí por ser um mercado, assim, café tem, sei lá, milhares e milhares e milhares de marcas, né? Mas eu acho que assim, o arcabouço da gente trazer a tecnologia alinhada a essa visão de lá na frente, fazer diferença, conectar as origens, esses propósitos assim, alicerçar tudo isso com as plataformas digitais é uma coisa muito interessante. Então, eu acho que isso ajuda, né, a facilitar que o consumidor acesse esses produtos, desfrute de novas experiências, até fazendo alguns comparativos. Vamos supor, como eu disse, a logística ela é um desafio, né? Mas a gente tem colocado todo o nosso esforço em relação a quebrar essa barreira logística. Então, você pega nos supermercados, algumas cápsulas, sei lá, custam hoje, a gente sempre faz essa pesquisa, 24, 23, R$ 22, colocando ali que você vai ter que ir lá, assim, no momento se expor, etc. Quando você faz uma assinatura da Vera, eu não sei se você fez de café moído, cápsula ou grãos, mas a gente só fazendo um comparativo da cápsula, para todo o estado de São Paulo, a gente já conseguiu implementar o frete grátis, né? E a cápsula sai mais barata do que algumas marcas. E quando a gente pega o parâmetro de qualidade dos cafés, assim, a minúcia que é selecionado, eu acho que tudo isso traz um diferencial para quem quer, sim, consumir de outra forma, como foi aquele primeiro momento que a gente falou, né, que eu acho que é super legal, essa mudança de hábito de consumo, sentir mais os sabores, procurar novos sabores. Então, assim, não é uma coisa que está fora do alcance das pessoas. É claro que a gente trabalha no nicho de produtos, eu não vou dizer premiums, mas são premiums, mas a gente se posiciona aí como um produto acessível perto, vamos supor, se for comprar um café de 84, 85, 86 pontos em alguma loja especializada, esse café vai custar 140, R$ 150 o quilo, sabe? A gente consegue levar isso até 50, 60, R$ 80 mais barato para a casa do cliente, e, assim, em algumas regiões já com a logística bastante acessível para possibilitar que mais e mais pessoas venham buscar esse café e do lado de trás a gente leva mais valor para os nossos produtores. Então, assim, quanto mais gente se abrindo para esse consumo, mais produtores a gente vai conseguir trazer para o jogo e, assim, dentro disso, criar esse equilíbrio, né? Acho que o mercado não pode funcionar da mesma forma por mais de 100 anos. Então, a nossa visão é um pouco disso. A gente quer ajudar a transformar aí essas relações. E, Gabriel, fazendo aí, complementando essa linha do tempo que você fez para a gente desse último ano, o Erickson vai lembrar, no ano passado, no começo da pandemia, o consumo de café ele era muito incerto. A gente passou, acho que mais da metade do ano, mais de um semestre, operando, acompanhando a movimentação na bolsa com essa incerteza de consumo, porque tudo fechou, e quando a gente fala que tudo fechou para o setor de café, a gente está falando de cafeteria gourmet, das cafeterias de café especiais, a gente teve
nomes muito renomados aqui no Brasil que fecharam. Então, quando a gente traz numa análise geral do mercado, a gente vê que o consumo ele se manteve. Então, quando a Vero traz essa possibilidade de manter o consumo de um café de qualidade dentro de casa, vocês acabaram indo de encontro com uma mudança que já iria acontecer por conta da pandemia, né? Porque o consumo ele se manteve, a gente vê isso tanto aqui no Brasil, a Bix soltou que o consumo acho que teve alta de 1%, era esperado de 2%, mas se manteve, não caiu, como era o medo dos produtores. Porque, além de tudo isso, Gabriel, a gente tinha uma safra muito grande para colher. É grande assim, né? É sempre bom falar que é grande, mas ela é volumosa, mas ela fica no limite de mercado interno e exportação. Você acha que isso contribuiu as pessoas estarem em casa? E além disso, a gente teve ontem a notícia da Ilha Café, que também já participou aqui do Café em Prosa, é referência no país, referência na Itália, e por conta do consumo doméstico e por conta do e-commerce, eles conseguiram manter o lucro em 2020. Então, eu queria que você concluísse esse elo assim. Você acha que a proposta da Vero chegou junto com essa mudança que repentina, mas que de fato aconteceu para o mercado de café em 2020? Então, aí assim, acho que a palavra, eu diria, é um pouco de, assim, timing, né? A gente começou o projeto em 2019, em 2020, quando a gente estava maturando, assim, os primeiros conceitos, assim, conseguindo dar um pouquinho mais de corpo, entrou a pandemia. E o nosso conceito, ele estava bem, assim, acho que alinhado e desenhado em relação a isso, tudo isso que você acabou de falar, né? Que está, assim, perfeito. E isso foi, assim, um diferencial. Igual, eu ia até citar o exemplo da Ilha, né? Saiu a reportagem, acho que é um caminho sem volta, e o consumo, até pensando nas pessoas em casa, eu acho que é bacana, assim, eu me pego como exemplo, assim, home office, o pessoal em casa, apesar das cafeterias, a gente ter sofrido assim toda essa movimentação de grandes players tendo que mudar a estratégia, fechar portas de lugares icônicos, que é um reflexo, né, da pandemia. Nós temos, sim, diversas outras iniciativas nascendo no âmbito do digital. Então, eu acho que assim todo mundo começou a entender que talvez a pandemia não fosse um ano, não fosse dois, enfim, igual a gente já está passando aí de um ano, né? Então a gente não, as incertezas continuam grandes, esses altos e baixos. Então eu acho que é uma alternativa agradável, sabe? O comércio eletrônico ele te dá a possibilidade de uma forma muito simples de acessar muitas opções. Então vamos supor, na Vero, por exemplo, a gente manda um café por mês e as pessoas vão, assim, desfrutando. Então, eu acho que isso é legal, sabe? Porque o home office, ao mesmo tempo que ele, de alguma forma, ele veio para ficar, mas eu acredito que ele não veio para ficar de vez. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa híbrida aí no futuro, que vai ser mais flexível. Mas eu acho que o café ele pode trazer uma abertura para esse momento de casa, que é viver um pouco mais de experiência, sabe? Então, assim, para quem gosta de cozinhar, a pessoa ficando mais em casa, ela vai ter oportunidade de cozinhar, e aí ela pode descobrir experiências na internet sobre isso, que vai desde conteúdos até outras coisas. E no universo do café, assim, eu trago muito isso. Então, a gente costuma falar aí do café em grão, né? É o melhor dos mundos, eu diria, porque quando você moe na hora, a experiência é outra. Então, a gente já fala, pessoal, gente, pode moer no liquidificador, sabe? Café bom, ele vai ficar bom de qualquer jeito. Então, você moe lá no liquidificador, você sente aquele cheiro, você vai saber de onde que é. Então, eu acho que essa junção, essas experiências que estão sendo criadas em cima dessa baixa de um lado, né, que foi o consumo físico, de muitos lugares estarem fechando as portas pela situação, outras portas foram se abrindo. E aí, pelo timing, acho que desde o começo a gente queria ser sempre uma marca já digital, né? Nossa intenção é sempre se especializar cada vez mais nisso. Então, é um ponto que, assim,
eu acho que equalizou, eu diria, né? De alguma forma, muitas portas se fecharam, mas outras estão se abrindo. E eu acho que, ao mesmo tempo que a cadeia perde com esses pontos que estavam levando assim, o café de muito produtor, que faz coisa muito legal lá para frente para o cliente, agora são outras iniciativas que vão assim, começar a ganhar força, começar a ganhar visibilidade, porque a gente acabou sendo obrigado a aceitar essa realidade, não sei até quando, depois a gente vai conhecer o que vai ser esse híbrido, mas que as possibilidades estão aí, sabe? A gente pode continuar explorando, a gente pode continuar se divertindo, e as experiências, eu bato na tecla de que a gente não precisa tornar, dentro do mercado de café, essas experiências, assim, inacessíveis, sabe? E a gente está se esforçando ao máximo para isso. Lembrando também que Opa! aqui o podcast está e o site Notícias Agrícolas, nós estamos presentes em todas as redes sociais, então busque aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, Notícias Agrícolas, que você vai encontrar o nosso perfil facilmente. O perfil específico do Café em Prosa você encontra lá no Instagram, que é o arroba Café em Prosa _NA, e ali você pode entrar em contato com a gente também, sugerir uma pauta, sugerir um entrevistado, dar a sua dica de café aqui para a gente também. A gente está aberto aí para todo tipo de interação com vocês. A gente aguarda essas interações com vocês. E você que está assistindo aqui pelo YouTube, né, no nosso formato estúdio, podcast, também acontecendo em vídeo aqui no nosso estúdio, lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam tanto as entrevistas do site Notícias Agrícolas quanto esses podcasts gostosos que a gente faz sobre café. A gente espera vocês no próximo podcast. Até lá. Um abraço.